Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Corujão dos Negócios. Aqui a gente trata daqueles temas que tiram o sono de qualquer empresário, de qualquer líder, de qualquer pessoa que tenha que tomar decisão e que queira efetivamente alavancar resultados através do seu desenvolvimento pessoal e profissional. A gente trata aqui aqueles temas voltados para liderança, inovação, gestão financeira, gestão comercial, aqueles temas efetivamente que não te deixam dormir. E hoje nós vamos falar sobre talvez um dos temas mais importantes que a gente já tenha trazido aqui no Corujão dos Negócios. É um tema que impacta toda a sociedade e que atinge diretamente a sua performance e a performance de toda a sua organização. E que tema é esse? Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre saúde mental. Mas a gente vai falar saúde mental dando um enfoque na alta performance. A gente vai falar sobre de que forma a saúde mental impacta no teu resultado, na tua produtividade, impacta no teu dia a dia, de que forma que isso está reverberando lá na sua família. Então, essa aula, esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, é um workshop, que eu vou dar uma visão geral, trazer alguns números e propor algumas soluções que já podem ser aplicadas imediatamente no seu dia a dia. Quem fala aqui com vocês é o Cláudio Almeida, eu sou psicólogo, tenho um mestrado em administração, já escrevi um livro chamado Liderança Virtuosa e Proatividade, sou fundador aqui do canal e também criador do método Prime Connection, que trabalha liderança de forma irresistível, de forma consciente, de forma sustentável. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre saúde mental e alta performance, vamos entender mais sobre esse tema, vamos aprofundar sobre isso, entender os aspectos e os impactos e como você pode olhar para esse tema de maneira diferente, se apropriar dele, colocar em prática e potencializar o seu desempenho, o desempenho daqueles que estão ao seu lado e dos seus liderados, dos seus pares, dos seus clientes. Ser um canal de multiplicação desse tema que é tão importante e causa tanto impacto no mundo. Então vamos lá. Para começar a falar sobre saúde mental, eu queria trazer algumas informações. Algumas informações sobre saúde mental no Brasil e no mundo. Para quê? Para que a gente possa contextualizar, entender assim, como que isso se associa a mim? Será que isso é algo muito distante? Será que é papo? Vamos olhar aqui um pouquinho alguns números e algumas informações para a gente entender o tamanho do impacto e a relevância desse tema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Então lá, a Organização Mundial de Saúde classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E quando a gente está falando de ansiedade, que é algo que virou corriqueiro no nosso dia a dia, fulano de tal é muito ansioso, controla a ansiedade. A gente classifica as pessoas como ansiosas ou não, e a gente nunca parou muitas vezes para pensar o que efetivamente é a ansiedade. Tá? A ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo. Ela é boa. Ela se torna ruim quando a gente eleva ela a níveis maiores do que realmente a realidade nos impõe. Então a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo a uma determinada situação, um contexto que a gente está envolvido, a gente está vivendo, um mecanismo de sobrevivência para a gente lidar com situações que a gente entende está em perigo. Então é importante aqui eu ressaltar essa questão, que é um mecanismo de sobrevivência para a gente lidar com situações que a gente entende estar em perigo. Não necessariamente a gente está em perigo, mas a gente identifica e de alguma forma entende que está em perigo
como um tipo de expectativa em relação ao que está por vir. Então, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo a um determinado estímulo, a uma determinada situação. Serve para a gente como um mecanismo de sobrevivência, para a gente ficar alerta, para a gente poder agir quando a gente entende que a gente está em alguma situação de perigo, com alguma expectativa em relação ao que está por vir. Então a gente já pode entender que a ansiedade é algo relacionado a alguma situação que você está vivendo e que você tem alguma expectativa desse desdobramento, do que ela vai acontecer efetivamente. E aí, quando a gente traz isso para a questão de saúde mental, eu vou trazer aqui agora 3 tipos mais conhecidos. A ideia é que a gente dá uma passada geral para entender o quanto isso é presente na nossa vida, o quanto esse tema, e quanto todas essas situações que ocorrem são presentes no nosso cotidiano. Então, 3 tipos mais conhecidos de ansiedade são transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, e a síndrome do pânico. Vamos entender um pouquinho o que cada um deles quer dizer. O transtorno de ansiedade generalizada, o que é isso? É aquela preocupação excessiva e irrealista perante situações do teu dia a dia. Então você está ali, por exemplo, no teu emprego. Aí você está assim, será que você vai mandar embora? Cara, será que eles estão gostando de mim? Cara, o que eu tenho que fazer? Você está naquela preocupação excessiva e muitas vezes irreal, não da tua performance, mas de algum medo, de alguma coisa que você está entendendo que você está correndo perigo. Lembra lá da definição de ansiedade? Que é uma resposta natural a uma determinada situação, um mecanismo de sobrevivência para a gente lidar, né, com situações que a gente entende estar em perigo, como um tipo de expectativa em relação ao que está por vir. Então, quando a gente é tomado por essa ansiedade generalizada, é o que é isso? É essa preocupação excessiva. Será que você conhece alguém que trabalha com você, ou que mora com você, ou que se relaciona com você, que é assim, que tem essa preocupação excessiva e muitas vezes irreais do que está por vir? E de coisas do dia a dia. Por exemplo, com saúde. É o tempo inteiro, nossa, eu estou doente, eu vou ficar doente. E está o tempo inteiro projetando algo que está por vir de forma excessiva e irreal. E isso você acha que causa algum impacto na produtividade, na vida, no dia a dia, nas relações? Claro que sim, né? Claro que sim. Então, de uma forma geral, para a gente contextualizar um pouquinho o que é o transtorno de ansiedade generalizada, é esse conceito que eu passei aqui agora para vocês, que é uma preocupação excessiva e irrealista perante situações rotineiras da vida, como emprego, saúde, pequenos problemas do cotidiano, que existe aquela, nossa, vai chover, e cara, não, tem que levar guarda-chuva, não, tem que levar casaco, uma coisa é você ter uma preocupação normal, uma preocupação que você, cara, saudável de cuidado. Outra coisa é quando você tem essa preocupação irrealista e excessiva com situações, com pequenas situações, pequenos problemas do teu cotidiano. Com certeza você conhece alguém assim, ou você passa por isso também. Essa preocupação excessiva com as situações do dia a dia. O segundo ponto que eu queria trazer, lá dentre aquelas 3 mais conhecidas, é o transtorno compulsivo obsessivo, que é o famoso TOC, né? E fulano tem TOC. O que é isso, né? O TOC ele tem como principal característica a presença de crises recorrentes de compulsão, né? e obsessão. E ela é marcada por rituais. Então, você já viu aquela pessoa que, cara, tem que estar tudo enfileiradinho ali direitinho.
tem que ter aquela organização 100%, mas aí não é uma organização 100% saudável, mas é aquela organização exagerada. Aquela pessoa que conta, reconta, 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 vai recontando várias vezes. Logicamente que tanto a ansiedade generalizada quanto o toque existem níveis, existem existem níveis e existem profundidades, existem tipos. Todos nós temos um pouco disso, mas a questão toda é quando isso não se torna mais saudável, quando isso te impede de viver uma vida, cara, produtiva. Quando você está apegado a esses rituais, a ponto de que se você não fizer esse tipo de ritual, você acha que você vai ter um problema. Se você não contar, se você não for lá abrir e fechar, ver se a porta está trancada de casa 10, 15, 20 vezes, você acha que você vai ter um problema. Então, o transtorno compulsivo obsessivo ele é marcado por esses rituais. Né? A presença dessas crises são recorrentes. Ok? Você conhece alguém assim no teu trabalho? Que tem que ter, quando anda na rua, dependendo se tiver desenhos na rua, ele não pisa no desenho. Tem várias coisas que são as famosas, vamos trazer assim num jargão mais popular, as famosas manias. Será que isso te incapacita de alguma forma no trabalho? Será que isso atrasa um pouco a tua produtividade? Será que a pessoa fica feliz, é saudável, se sente bem fazendo isso? Ou ela se sente obrigada a fazer esse ritual para que ela possa se sentir bem? E a tendência do toque é que quanto mais você faz o ritual, mais você fica dependente dele e assim por diante até ir até níveis extremos. Tá? Vamos para o terceiro. O terceiro é a síndrome do pânico, que ficou muito famosa. Né? Muitas pessoas, provavelmente você já conhece alguém que já passou por isso, a síndrome do pânico. E são episódios marcados por muito medo e desespero, né? Associados a sintomas físicos e emocionais que são aterrorizantes. Então a pessoa efetivamente sente que aquilo está acontecendo com ela. E aqui eu trouxe 4 exemplos de sintomas que ocorrem quando a pessoa entra, tem essa síndrome do pânico, que pode ocorrer a qualquer momento, com qualquer um. Então, alguns sintomas: medo de morrer, sensação de falta de ar, de sufocamento, dor e desconforto no peito, parece que vai ter um infarto, náusea, sudorese. A síndrome do pânico é paralisante, muitas vezes. Então são todos esses sintomas, são todas essas condições que ampliam muito mais o nosso leque quando a gente olha para a ansiedade. A ansiedade não é só aquele cara que é tudo rápido ali na hora. Não. A ansiedade, eu trouxe aqui os 3 tipos que a gente escuta falar muito no dia a dia e te dei uma explicação assim bem en passant, mas que já te traz um pouco do impacto que isso traz no dia a dia. Porque com certeza esses 3 aspectos, você conhece pessoas assim. Você talvez já passou por isso, talvez esteja passando por isso. E por que eu estou trazendo esses pontos, esses esclarecimentos, e de que forma que isso se linka com alta performance? Aí eu trago para vocês a seguinte informação da International Stress Management Association, que diz o seguinte: 9 em cada 10 trabalhadores brasileiros apresentam algum sintoma de ansiedade. 9 em cada 10. É um número sim, alarmante. Né? O quanto a gente está olhando para a nossa saúde mental e vendo isso como um assunto fundamental para o nosso desempenho, para a nossa performance, para a produtividade. 9 em cada 10 brasileiros, trabalhadores, apresentam algum sintoma de ansiedade, segundo o International Stress Management Association.
E aí até aqui eu venho falando de ansiedade, trazendo dados da OMS, trazendo dados da International Stress Association, Management Association. E aí eu vou trazer outro ponto para vocês sobre saúde mental, que 47% sofre algum tipo de depressão. Então, de 9 em cada 10 trabalhadores brasileiros apresentam algum sintoma de ansiedade. E 47% sofre algum tipo de depressão. É muita gente, né? É muita gente precisando desenvolver, precisando cuidar da saúde mental, porque isso está trazendo impactos diretos na vida, não só dele, mas do familiar, do amigo de trabalho. E é uma coisa que a gente consegue olhar, e não são números de um ou outro que apresentam esse tipo de necessidade, esse tipo de demanda. Mas não, é um número grande de trabalhadores que estão sofrendo no dia a dia. Então 47% sofre algum tipo de depressão. E aí, só para a gente dar uma olhada geral também sobre um conceito de depressão, o que é assim? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente. A gente não pode confundir a depressão, que é uma doença incapacitante, com a tua tristeza. Você está triste, está chateado, beleza, isso daí todos nós passamos por isso. Mas a depressão, ela é algo mais profundo, ela produz uma alteração do humor que é caracterizada por uma profunda tristeza, forte sentimento de desesperança, com sentimentos de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima, culpa, e que impactam também distúrbios do sono e do apetite. Tristeza é diferente de depressão. Depressão ela não passa, depressão ela é recorrente, depressão ela tem níveis, ela tem fases e ela te incapacita. A tristeza não, a tristeza você sente, você tem um período que você, do dia, da noite, em algum momento você está triste, alguns dias você pode ficar triste porque algum caso, alguma situação te levou, mas ela não é incapacitante. Você vai continuar com a tua vida, você vai para o trabalho, você vai tomar banho, você vai comer, você vai continuar vivendo mesmo com aquela tristeza. A depressão não. A depressão ela vai subindo de nível, e quanto mais esses níveis sobem, mais incapacitante ela se torna. E aí a gente está falando aqui de ansiedade, depressão, saúde mental e alta performance. Por quê? Porque a ansiedade e a depressão são as principais causas de pagamento de auxílio-doença não relacionados a acidentes de trabalho, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente olha para a saúde mental e pensa o seguinte, cara, a saúde mental são as principais questões de saúde mental, são as principais causas de pagamento de auxílio-doença não relacionadas a acidente de trabalho. O que isso quer dizer? Tirando aquelas situações que o profissional machuca a mão, cai de um lugar alto, tirando esses acidentes de trabalho efetivamente, a ansiedade e depressão são as principais causas de pagamento de auxílio-doença. Então, assim, mais um motivo para a gente olhar para esse assunto com extremo interesse. Porque olha o impacto que isso traz no dia a dia, no teu dia a dia e no dia a dia da organização. E aí, a Organização Mundial de Saúde também traz um fato que é simplesmente assim, triste, mas que chama cada vez mais atenção, que é o seguinte: os impactos das doenças mentais na produtividade e no absenteísmo custam $1 trilhão na economia global. $1
trilhão de dólares na economia global. É o impacto das doenças mentais. Quando a gente está falando de doença mental, a gente fala doença mental. Agora, qual é o oposto disso? Saúde mental. Se eu não trato a minha saúde mental, eu provavelmente entro em algum desses exemplos que eu te trouxe aqui. Porque se 9 em cada 10 brasileiros apresentam algum sintoma de ansiedade, 47% algum sintoma de depressão, de alguma forma, a tua postura, a tua forma de trabalhar, a tua vida, ela está impactando sim nessa perda de $1 trilhão na economia global. É muito dinheiro. Será que dava para acabar com a fome? Será que dava para construir casa para todo mundo? Será que, cara, saneamento básico? O que daria para fazer com $1 trilhão no mundo? Cara, milhares, inimagináveis coisas. Mas hoje a gente tem um impacto porque a gente não olha para a saúde mental da maneira que tem que olhar. E a gente tem um impacto global de $1 trilhão na economia. Se esse é um tema, né? Se esse tema causa tanto impacto no mundo, por que a saúde mental ainda é um tabu? Por que a saúde mental ainda é vista dentro das empresas como um tabu? É visto na sociedade de maneira geral como um tabu? E aí eu tenho algumas respostas que eu entendo que atendem esse questionamento. Primeiro deles, ninguém quer ser tirado como louco. Associou-se saúde mental à loucura, à pessoa que é problemática, pessoa que não pensa direito, não faz as coisas direito, ao louco. Associou-se a isso. E aí cria-se um preconceito em relação à saúde mental. E esse preconceito vira um tabu. Por quê? Porque ninguém quer ser um maluco. Ninguém quer ser o louco, ninguém quer ser considerado o problemático, ninguém quer ser considerado aquele que traz problemas, que não tem um equilíbrio emocional. Porque a saúde mental, esse tipo de doença, foi associada à fraqueza. Então ninguém quer ser visto como fraco. E aí cria-se um tabu. E por causa deste tabu, nós temos $1 trilhão de impacto na economia. Por causa desse tipo de pensamento de preconceito, aonde doença mental é coisa de fraco, doença mental é coisa de maluco, doença mental é coisa de o cara que não quer trabalhar, então tá dando ali o famoso, né, migué. E aí a gente tem o país mais ansioso do mundo, que é o Brasil. A gente tem 9 de 10 trabalhadores apresentando questões de ansiedade, 47% com depressão, e a gente ainda vai continuar olhando para a saúde mental como algo que fosse distante da gente, como se a gente não passasse por isso, como a gente também não sofresse em determinados níveis com isso. Isso é uma hipocrisia. A gente olhar para isso como se a gente estivesse distante. Não, isso não é comigo, não. Eu sou o super-homem e na minha família também. Vamos esconder e jogar essas coisas para debaixo do tapete. Então esse preconceito faz com que a gente se afaste do conhecimento, que é o outro aspecto que eu entendo que impacta diretamente nessa questão do porquê que a saúde mental ainda é um tabu. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o que é saúde mental. Não conhecem efetivamente o impacto disso. Então aquilo que a gente não conhece, ou a gente ridiculariza, ou a gente se afasta, ou a gente teme. E aí
entra nesse movimento de, cara, ou ridicularização da pessoa que às vezes apresenta algum sintoma, alguma coisa, ou medo de tratar aquilo e ser considerado também um maluco, um desajustado, um doido, alguém que é fraco. A gente precisa repensar isso. Porque enquanto a gente não repensar isso, a gente vai impactar diretamente na economia global e tudo isso, mas principalmente na tua performance. Principalmente na forma como você se relaciona com a tua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos. Então vamos entender um pouco mais o que é saúde mental, até para a gente conseguir tratar isso e cada um aqui se tornar um multiplicador desse tema, para que a gente possa efetivamente tratá-lo e aí sim ter uma sociedade melhor, mais justa, mais produtiva, mais lucrativa e saudável para todo mundo. Então vamos lá. Vamos entender o que é saúde mental? Primeiro, saúde mental, ela é um estado mental? Vamos pegar aqui a definição de saúde mental segundo a OMS. O que é a definição da OMS? De saúde mental? É um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então vamos dividir essa frase em alguns aspectos, tá? Vou beber uma água. Vamos lá, é um estado de bem-estar. Então, ele não é apenas um estado mental. Ele é um estado de bem-estar. Né? Bem-estar, a gente fala bem-estar integral, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades. Então, para que eu tenha um estado de bem-estar, eu preciso usar minhas próprias habilidades. Então, é uma questão minha. Eu não posso terceirizar isso para o outro. Eu não posso culpar o outro. Eu não posso tirar a responsabilidade, a minha responsabilidade, quanto ao desenvolvimento e ao cuidado da minha saúde mental. Eu não posso jogar isso para o outro, porque é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades. Então, assim, eu preciso e eu sou capaz de usar minha própria habilidade. Isso é um estado de bem-estar, não é isso? Está aqui. É um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro. Então, quando você está com a saúde mental ok, e você tem aquele dia pesado, você consegue se recuperar dele. Então, o indivíduo, segundo essa definição da OMS, recupera-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então a gente está passando aqui por N pontos. Os pontos da responsabilização frente ao seu bem-estar, a capacidade que você tem de se recuperar frente às situações que você vai ter de estresse no teu dia a dia, ser produtivo para contribuir para algo maior do que você. Então, a definição de saúde mental, quando a gente entende saúde mental, a gente entende que ela é mais do que um estado mental. Ter boa saúde mental é mais do que ausência de doença. Na verdade, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando desse bem-estar integral. A gente está falando do todo. A gente não está falando só de ausência de doença, mas a gente está falando de qualidade da tua vida. A gente está falando de promoção de saúde. A gente está falando de saúde e não de doença. Então, ter boa saúde mental
é mais que a ausência de doenças. Na verdade, é um estado de bem-estar integral. Mas o que é esse estado de bem-estar integral, né? O que é essa saúde integral e de que forma que isso se relaciona com alta performance? Né? Eu peguei aqui um esquema que foi desenvolvido pelo Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, a terceira escola vienense de psicanálise, que ele divide o ser humano, vamos colocar assim, em 3 pilares. Tá? Ele divide essa saúde integral, ele contextualiza essa saúde integral em 3 pilares: saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Então, quando a gente está falando de bem-estar integral, a gente está falando desses pilares equilibrados para cima, logicamente. Né? Não é equilibrado lá embaixo, mas equilibrado para cima, que é o quê? Você dá atenção à tua saúde física. E aí, esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Nós temos diversas desculpas muito boas para não cuidar da nossa saúde física. Mas se você quer ter uma alta performance, você precisa equilibrar esses 3 pilares. E a saúde física, cara, é a tua caixa. Saúde física é a tua energia, é o teu corpo, é o que vai fazer você levantar, fisicamente falando. Sem essa energia, sem essa caixa tá efetivamente bem cuidada, é impossível você ter uma alta performance. Porque você vai estar sempre cansado, vai estar lento, vai estar doendo, vai estar, cara, passando mal. Por quê? Porque a tua saúde física não está sendo bem cuidada. E aí, você não precisa começar querendo ser um atleta. Agora eu vou ser um atleta. Não. Cara, começa aos poucos. Leva o teu cachorro para passear. Dá uma olhada na tua alimentação. Tenta, de alguma forma, entender que isso, a saúde física, faz parte da tua saúde integral, e só com a tua saúde integral equilibrada que vai ser capaz de ter alta performance. E tendo a saúde integral equilibrada, gerando alta performance, você diminui os níveis de ansiedade, diminui os níveis de depressão e, consequentemente, diminui esse impacto na economia global. Ah, Cláudio, mas eu não dou impacto nenhum. Assim, se todo mundo for pensar assim, aí realmente a gente não vai ter impacto em nada. Mas se a gente começar a pensar, todos nós diferentes, e entender que cada ação que a gente tem traz um impacto na vida de alguém, traz um impacto no mundo que a gente está inserido, no contexto que a gente está inserido, a gente começa a ter mais responsabilidade com aquilo que a gente faz. Então a saúde física, ele é um dos pilares para que você tenha uma saúde integral equilibrada e aí sim tenha bem-estar para poder produzir e ter uma alta performance. Saúde mental é um outro pilar que a gente está tratando bastante aqui. E a saúde espiritual e a saúde mental, a gente vai dar continuidade nos próximos temas aqui da nossa aula. E o terceiro aspecto, o terceiro pilar da saúde integral que o Viktor Frankl traz é a saúde espiritual. O que é isso? Não necessariamente está ligada à religiosidade, mas também pode estar ligada à religiosidade, à sua crença, etc. e tal. Mas o que isso quer dizer? Esse pilar da saúde espiritual de que forma ele age dentro da tua performance? A saúde espiritual, ela está diretamente conectada ao para que você faz o que você faz, ao teu tão dito e falado e repetido propósito. O que te move efetivamente? Em que efetivamente você acredita que faz você levantar da cama?
E essa saúde espiritual, ela é muito maior do que o teu ego. Ela não é algo egocentrista, né? Ela não é algo para dentro de você. A saúde espiritual está diretamente ligada ao teu propósito de vida, que para que realmente seja um propósito, precisa ser algo para o outro, precisa ser algo altruísta, precisa ser algo que efetivamente tenha um significado, porque aí sim a gente consegue equilibrar todos os pilares. Para quê? Para conseguir atingir uma alta performance. Então, sem o pilar espiritual, sem o para quê, sem aquilo que você está fazendo ter um significado maior do que você mesmo, a probabilidade de você não alcançar a alta performance é muito grande, porque você vai estar como um fim em si mesmo. E aí o fim em si mesmo não traz saúde mental, saúde integral, saúde física, ou o que quer que seja, para você e para a contribuição que você traz na sociedade. Lembra aqui, ó, que saúde mental, segundo a OMS, ó, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades. Então, cara, eu estou bem e consigo usar minhas próprias habilidades, eu consigo me recuperar do estresse, ser produtivo e, olha, e contribuir com a sua comunidade. Se você não tem um propósito, se você não está ligado, se essa tua saúde espiritual, que está ligado diretamente àquilo que você acredita, não for algo claro para você, como é que você impacta a comunidade, como é que você impacta a sociedade? E se você não contribuir, de que forma a tua saúde mental lá, vamos colocar assim, os critérios conceituais estão 100% atendidos? Não estão. Então você não consegue desempenhar algo efetivamente em alta performance se você não entender efetivamente para que aquilo serve, por que você está fazendo aquilo e qual o impacto que você está buscando ter com aquilo. Você pode, às vezes, achar que teve resultado de sucesso. Ah, eu tive dinheiro, eu tive isso. Isso não é alta performance. Não está diretamente relacionado ao que você conquista, mas sim para que você conquistou. Como você conquistou aquilo. Qual foi o motivo que aquilo ocorreu. Se foi algo que é maior do que você, parabéns. Você está no caminho certo, você está trabalhando em alta performance. Agora, se for algo unicamente egoísta, não é alta performance. Tem outros nomes, né? Egoísmo, egocentrismo, que não estão relacionados à saúde mental, bem-estar integral, alta performance. Se liga nisso. Porque quando a gente está com a saúde física baixa, saúde mental abalada, cara, a tua saúde espiritual, aquilo que é maior do que você, te dá força para você efetivamente levantar e encarar o dia a dia. Então, Viktor Frankl traz que essa saúde integral, com esses 3 pilares, saúde física, mental e espiritual, precisam estar equilibrados para que você efetivamente tenha uma alta performance e contribua positivamente no mundo. Ok? E como que a gente pode manter uma saúde mental positiva? No ponto passado, eu falei de saúde integral, dei uma passada sobre a saúde física, dei uma passada sobre a saúde espiritual. Mas o tema que a gente está tratando aqui especificamente é o saúde mental. Então, como que eu mantenho uma saúde mental positiva? Como que eu mantenho uma saúde mental lá no alto para que eu possa efetivamente ter esse pilar equilibrado e assim conseguir alta performance, alto rendimento, produtividade? Eu vou te dar 6 dicas práticas para você aplicar imediatamente e mudar a tua realidade. Vamos lá. Primeira dica: conecte-se com outras pessoas. Você não vive num mundo onde você está sozinho. Ninguém vive nisso.
Nós temos outras pessoas, outros seres humanos. Então você precisa se conectar com essas outras pessoas, se aproximar dessas outras pessoas, entender quem são essas outras pessoas. Porque quando você faz isso, você vai conseguir perceber que elas são de carne e osso igual a você. Você vai conseguir perceber que elas também sofrem, que inclusive elas também são ansiosas, inclusive que elas também têm sintomas de depressão, inclusive também que elas precisam melhorar a performance delas. E aí você começa a humanizar as relações. Quando você começa a humanizar essas relações, você começa a sentir parte daquele grupo. E parte daquele grupo começa a trazer soluções em conjunto. Então conecte-se com as pessoas. Sai da tua caverna achando que o outro vai te prejudicar e se conecte com as pessoas, conheça as pessoas, trabalhe junto com as pessoas, humanize as relações que você tem, para que efetivamente você tenha uma saúde mental positiva, uma saúde mental lá no alto. Sem essa relação, sem esse reconhecimento, sem essa troca, você vai se isolar num mundo onde a tua verdade passa a ser a verdade absoluta. E aí você fica cego. Porque se você não tem outras verdades para dialogar com a tua, de que forma você se desenvolve? De que forma você cresce? Então conecte-se com outras pessoas. Essa é a primeira dica para você ter uma saúde mental positiva, saúde mental focada em alta performance. Segunda dica, reconheça seus sentimentos. Reconheça, nomeia teu sentimento, cara. Hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje realmente eu preciso me acalmar um pouco mais, porque eu estou nervoso, estou com raiva, estou apaixonado. Reconheça seus sentimentos. No momento que você reconhece, você consegue lidar com eles. Porque quando você não reconhece seus sentimentos e finge que aquilo não acontece, o que você está fazendo? Você está só agravando a situação. Porque quanto mais você finge que a coisa não existe, quanto mais você finge, não nomeia e não reconhece aquilo que você sente, menos você é capaz de tratar. E se você não trata, o que acontece? Ele se agrava. Ele se agrava, vai se aprofundando. Que nem quando eu falei lá, quando eu estava falando um pouco sobre ansiedade, os níveis de ansiedade, os níveis de depressão, as fases que a depressão tem. Se você não reconhece esses sentimentos, como é que você pega e trata eles? Então reconheça seus sentimentos. Essa é a segunda dica para você ter uma saúde mental efetivamente voltada para a alta performance. Não se engane, reconheça. Terceira dica, e aí já vem com um dado, que é o seguinte: pessoas que se exercitam relatam 43,2 menos dias de má saúde mental do que aqueles que não se exercitam. Então o que isso quer dizer aqui? Que quase metade, né, dos dias com menos ansiedade, quase metade dos dias com menos depressão. Você imagina isso? Você conseguir ter... Imagina todos esses dias que você passa com essa ansiedade generalizada, às vezes, muitas vezes, com situações irreais, que você está ali. Pessoas que se exercitam têm 43,2% menos dias de má saúde. E lembra quando eu falei lá da saúde física como um pilar de equilíbrio? Um dos pilares que precisa ser equilibrado para que você tenha uma saúde integral capaz de gerar alta performance. É necessário você olhar para o teu corpo, olhar para a tua saúde e fazer algo em direção a ela. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é tranquilo, mas a disciplina na qual você olhar esse tema, vai ser diretamente proporcional ao quanto você vai se sentir mais ou menos bem no teu dia a dia. E reforçando,
Não estou falando para você virar um atleta agora. Assim, caramba, o cara vai acordar 4 horas da manhã, vai sair pedalando por aí, correndo, não sei o que. Calma. Vai no dia a dia. Vai no passo a passo. Começa segurando o refrigerante. Começa, cara, comendo menos pizza, carboidrato. Não estou falando aqui para você ser assim um mega atleta, agora eu vou ter corpo chapado, sarado. Cara, se tiver, ótimo. A ideia é que evolua para que você tenha uma saúde física ok. Isso é fundamental para equilibrar o pilar e você ter 43,2%, quase 50%. Então imagina todos os dias que você teve ruim e que estavam com ansiedade, depressivo e tal. Agora imagina cair pela metade isso só porque você começou a fazer atividade física. E aí, um ponto que eu escuto muito, não tenho tempo para fazer atividade física. Deixa eu te contar uma coisa. Tempo não existe. O que existe é prioridade. Se você não priorizar, realmente você não vai fazer. Vão ter N outras desculpas na tua frente que vão, cara, e desculpas plausíveis que você vai dar para você mesmo, para você economizar energia, não sentir dor. Só que na verdade você está efetivamente só piorando a tua saúde mental, a tua vida, a tua performance. Guarda esse dado. 43,2% pessoas que se exercitam relatam 43,2 menos dias de má saúde mental do que aqueles que não se exercitam. Outro ponto que está diretamente ligado a tudo isso que eu vim falando aqui: melhore a gestão do seu tempo. Olhe, se planeja. Naquilo que é possível se planejar, se planeja. Existem alguns ditados que são muito nocivos, assim, são engraçados, mas são nocivos. São ruins, fazem você perder tempo, fazem você perder produtividade, performance. Um deles é: eu vou acordar cedo para me atrasar com calma. Cara, você só está procrastinando. Está procrastinando. Então melhore a gestão do teu tempo. Mas para você melhorar a gestão do teu tempo, você tem que ter um norte, você tem que ter uma meta, você tem que olhar para o teu tempo, olhar para a atividade, para aquilo que você faz e entender efetivamente o que é importante, o que é urgente, o que você precisa fazer, o que você não pode deixar de fazer. Se você não olhar para o teu tempo e priorizar aquilo que efetivamente é importante, você nunca vai ter tempo para fazer as coisas que você deveria fazer. Entendeu? Se você não olhar para o teu dia e encaixar no teu dia questões que são importantes para você, você nunca vai conseguir melhorar a gestão do teu tempo. Porque ela vai estar embolando. Ela vai estar embolando. Mas eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho isso aqui. Tem. E você não cuida da tua saúde porque você tem filho, você tem família, você tem isso. Né? Tinha que ser pelo contrário. Porque quando você faltar, quem vai cuidar? Melhora a gestão do teu tempo. Prioriza aquilo que é importante. Prioriza aqueles 3 pilares da saúde integral: saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Inclui isso na tua rotina do dia a dia, para que você possa efetivamente alcançar alta performance. Então melhora a gestão do teu tempo. Porque quanto mais a gente precisa fazer as coisas correndo, a vida hoje ela já é uma correria. As coisas mudam o tempo inteiro de uma velocidade tremenda. Se a gente não tiver uma gestão do tempo organizada, aí a tendência é a gente ficar cada vez mais doente, cada vez mais ansioso, porque aí não dá tempo de fazer. Será que vai dar? Não vai dar. E aí a gente só fica cada vez mais com problemas de saúde mental. Outro aspecto:
filtre melhor as redes sociais. Isso já é básico. O que você tem lido? O que você tem acompanhado? Que no tipo de notícia você tem visto? Você só vê coisas que você concorda? Ou você olha também opiniões diferentes da sua? Filtre melhor as redes sociais. Quanto tempo você está passando nas redes sociais? E esse tempo que muitas vezes você passa nas redes sociais, você podia estar se exercitando. Você podia estar, cara, organizando melhor o seu tempo, as suas prioridades. E aqui é importante destacar que o ponto a dica é filtre. Não estou falando para você não usar, porque isso não vai acontecer. Vamos ser realistas. Mas assim, filtra, cara. Nem tudo aquilo que está passando ali, você precisa intervir, você precisa responder, você precisa ser... Cara, filtra melhor as redes sociais. Filtra melhor o que você está vendo, com quem você está falando, com quem você está se relacionando. Porque isso impacta diretamente na tua saúde mental, cara. No teu nível de ansiedade, no teu estresse, na tua depressão. E isso tudo, consequentemente, impacta na tua produtividade, que impacta na tua performance. Filtra. Parece uma dica simples, mas ela faz muita diferença em termos de ganho de tempo, qualidade de vida e qualidade de informação da qual você está tendo contato e se relacionando. E a sexta dica é: assuma o protagonismo. O que isso quer dizer? Para de terceirizar para o mundo, para os outros, para quem quer que seja, os resultados que você precisa alcançar. Então para de terceirizar para o outro que eu não consigo malhar porque o outro faz não sei o quê, porque eu não... Cara, assume o protagonismo da tua vida. Sabe? Pega efetivamente, cara, quem você é, coloca metas, coloca objetivos, planeja, mas principalmente executa. Não fica naquela fase de planejamento. Cara, planeja e executa. E vai corrigindo a rota no meio do caminho. Mas sai do teu lugar. E vai efetivamente parar de terceirizar para o outro, terceirizar para a empresa às vezes. Eu não estudo porque a empresa não me dá treinamento. Beleza, a empresa não te dá treinamento. E aí? Aí você não vai estudar, você não vai te desenvolver esperando que, cara, alguém te dê uma oportunidade de treinamento. Tem vários conteúdos que você pode acessar, inclusive gratuitos. Pensa em você, cara. Assume o protagonismo. Pensa o que te faz bem. E assume isso. E vai para cima disso. O que efetivamente te faz bem. E aí existe uma diferença, né? Em aquilo que é bom e aquilo que faz bem. Então você, cara, tem que olhar. O que eu estou te falando aqui é aquilo que te faz bem, não é aquilo que você acha bom, não. Porque às vezes você acha bom uma determinada situação, mas você sabe que não te faz bem. Então, olha para aquilo que te faz bem e ataca, assume o protagonismo. Cria, cara, desenvolve a coragem que você precisa para efetivamente ter uma alta performance que, consequentemente, vai te ajudar a alcançar os objetivos que você quer. E se afasta daquilo que te faz mal, daquelas amizades, daquelas companhias, daqueles conteúdos de internet que, cara, que poluem a tua mente e, cara, impacta diretamente na tua performance. Não tem como você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, porque eles não vão vir. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente. E você ser protagonista daquilo que você quer é a forma para que você tente alcançar tudo aquilo que você deseja. Não vai ser fácil. Por quê? Porque exige trabalho, exige dedicação, exige privação, exige disciplina para você alcançar o que você quer.
Mas o que muitas vezes nós fazemos de forma geral é ficar esperando alguém fazer pra gente. E aí esse alguém nunca faz, e aí gera o quê? Ansiedade, frustração, depressão. Assuma o protagonismo da tua vida. Essa é a sexta e mais importante dica que eu posso te dar para que você tenha uma saúde mental positiva voltada para alta performance. E quando você deve procurar ajuda profissional? Você sabe que está na hora quando você sente essa vontade de buscar ajuda, cara. Quando você enxerga esses pontos que a gente trouxe aqui, aplica eles na tua vida e percebe, dessa forma que eu preciso de ajuda. Nesse ponto, eu preciso de alguém para compartilhar comigo, para me ajudar a caminhar. Então, quando você deve procurar essa ajuda, cara? Imediatamente. Assim que você pegar tudo isso que a gente falar aqui, aplicar na tua vida, fazer uma análise real, uma análise justa, uma análise sincera da tua vida, e aí você, cara, entende que tipo de ajuda você vai procurar. Mas essa ajuda que você vai procurar é uma ajuda tendo você como protagonista da solução. Você não está procurando uma ajuda para alguém resolver teu problema. Você vai procurar ajuda para alguém contribuir com a solução do teu problema. É diferente. E você sabe que é diferente. Se você já sentiu algum desses sintomas que eu vou falar agora, se já sentiu ou já sente, ou alguém na tua família está sentindo, já é um sinal de alerta para que você venha procurar ajuda. E aí ajuda de um psicólogo, de um mentor, aí você vai entender efetivamente o que você precisa, o que você quer. Então você já sentiu algum desses sintomas, algumas dessas situações? Está comendo ou dormindo pouco? Ou assim, dormindo e comendo excesso? Dá algum problema, você vai, come tudo que vem pela frente? Ou dorme o tempo inteiro? Se isso está acontecendo contigo ou com alguém que você conhece, está na hora de pedir ajuda. Tem pouca energia, cara. Assim, você não consegue fazer as coisas. Tudo é muito cansativo, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. Está na hora de procurar ajuda. Você se sente muito confuso, no limite, ou assustado com tudo, não consegue nem ir na rua. Não posso ir na rua porque vai acontecer tal situação. Ou você está no limite, que a qualquer momento você vai explodir, parece que você vai assim criar um caos. Não espera explodir, cara. Não espera parar de sair na rua. Já procura ajuda. E se tem alguém passando isso perto de você, ajuda essa pessoa. A partir de hoje, de agora, você é um multiplicador de saúde mental. Você se sente incapaz de realizar tarefas diárias? Você, cara, não consigo mais fazer tais tarefas. Sou incapaz de realizar essas tarefas que eram tarefas diárias. Está na hora de procurar ajuda. Não hesite em procurar ajuda profissional. Nós, seres humanos, temos a mania de... Imagina que a nossa vida é um copo. E aí, cada situação que acontece vai enchendo um pouco esse copo. Vai enchendo um pouco esse copo. Nós temos a tendência de deixar o copo transbordar, para aí sim procurar algum tipo de ajuda. Não deixa o copo transbordar. Pega efetivamente todas essas dicas, todos esses direcionamentos que eu estou te dando aqui, e se for necessário, não hesite em procurar ajuda profissional. Não deixe o copo transbordar. Não deixa você, ou quem você ama, ou alguém que você conhece, não deixa essa pessoa não conseguir mais sair na rua. Não deixa essa pessoa chegar a um nível de ansiedade tão alto que, cara, que ele vai panicar. Ajuda. E busca ajuda. E o Sartre,
ele tem uma frase que eu adoro, atribuída a ele, uma frase atribuída a ele, que eu adoro, assim, que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, independente do que aconteceu até hoje, independente se você não está bem no trabalho, o teu chefe, cara, não é um cara legal, você trabalha numa empresa tóxica, independente, se pôr na tua casa, o teu pai, independente do que aconteceu, não importa o que fizeram com você. Porque o que fizeram com você, muitas vezes, não estava nem no teu controle. Mas sabe o que está no teu controle? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Isso está no teu controle. Isso não está no controle de ninguém. Então não importa o que fizeram com você. Não importa se até hoje você enxergou saúde mental de forma diferente. Eu espero que todo esse conteúdo que eu te trouxe possa ter jogado por terra, sempre ter desabado o teu tabu de saúde mental. E que você efetivamente trabalhe e trate isso. Então não importa o que aconteceu. Importa o que você vai fazer com isso que aconteceu. E você tem a opção de continuar remoendo, de continuar escondendo, de continuar fingindo que isso não acontece. Ou você tem a opção de não, de encarar isso de frente, nomear teus sentimentos e efetivamente procurar ajuda para que você consiga refletir todo esse trabalho que você vai fazer na performance que você quer efetivamente entregar. E para finalizar, pessoal, é muito importante entender que quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Se aqui na cabeça as coisas não estão bem, o resto do corpo ele só vai responder aquilo que você está trabalhando na tua cabeça. Então, quando as coisas quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Converse, conecte com essas pessoas, peça ajuda e principalmente se cuide. Beleza? A gente vai ficando por aqui com mais esse conteúdo do Corujão dos Negócios e a gente volta com certeza com outros temas que fazem você perder o sono. Mas com o Corujão você vai efetivamente ter solução para esses temas aplicados na prática do teu dia a dia. Beleza? Valeu, um abraço.